Engenheiro agrônomo Glauco Olinger diz como surgiu a pesquisa agropecuária em Santa Catarina. No quadro Temática, o supervisor técnico do Senar Santa Catarina comenta sobre bovinocultura. Epagre desenvolve rúcula voltada para o cultivo orgânico. Vídeo sobre a indústria de fertilizantes da FECOAGRO destaca o controle minucioso de qualidade. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento: Sicoob, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes FECOAGRO, o adubo do cooperativismo catarinense. Sescope Nacional, somos Coop em Santa Catarina. O engenheiro agrônomo Glauco Olinger, prestes a completar 100 anos de idade, revela como nasceu a pesquisa agropecuária em Santa Catarina. Como é que nasceu a pesquisa em Santa Catarina? Que muito pouca gente sabe. A primeira estação experimental de Santa Catarina foi instalada no Alto Vale de Itajaí, em Rio dos Cedros, em 1895. 1895. No governo de Hercílio Luz, no primeiro governo do Hercílio Luz. Como nasceu essa estação experimental? Naquela época, no Alto Vale de Itajaí, que pertencia a Blumenau, apareceu uma doença na raiz do fumo, que começou a reduzir a produção do fumo na região, que era o principal produto da economia de toda aquela área, que eles exportavam fumo para a Europa. E aí o Blumenau, que era um homem muito culto, falou com Hercílio Luz que precisávamos instalar uma instituição de pesquisa lá no Alto Vale para descobrir um remédio que debelasse a doença. E por essas coisas do destino, o Hermann Blumenau era amigo de um italiano anarquista chamado Giovanni Rossi, que fugira da Itália para o Brasil. E no Brasil, por essas coisas do destino, ele veio parar em Curitiba, onde ele tentou montar um falanstério em Colombo. E como falanstério de Virgínia, fracassou. Fracassou e por essas coincidências da vida, ele era um intelectual, Hermann Blumenau também era, e os dois eram amigos e correspondentes. E o Hermann Blumenau perguntou se ele não queria instalar essa estação experimental. Giovanni Rossi, italiano de nascimento. E ele disse: aceito. Ele tinha fracassado lá em Colombo, né? Aceito. E o Blumenau, que era homem da confiança do Hercílio Luz, falou para o Hercílio pedindo a nomeação. Eu tenho o livro com toda a documentação, o decreto-lei do Hercílio Luz, criando a estação, nomeando Giovanni Rossi. Em 10 anos, como ele era um anarquista, ele achou o remédio contra a doença da raiz do fumo, debelou, mas se dedicou à introdução de variedades de fruta de clima temperado. Ele buscou mudas de climas, frutas de clima temperado nos Estados Unidos, no Japão, no Canadá, no mundo inteiro. E foi ele o grande introdutor, sobretudo da maçã que hoje nós somos os maiores produtores do Brasil, produzimos mais da metade da produção brasileira, aqui em Santa Catarina. Foi ele que trouxe ele trouxe 30 variedades só de maçã. Naquele tempo era a Rainete do Canadá, que hoje ninguém nem ouve falar dessa maçã. E foi espalhando do Vale do Itajaí, no sul do estado, onde ele tinha conterrâneos, não é? Lá vicejou a uva, porque ele trouxe maçã, pera, mexa, uva, pêssego, e foi espalhando no sul do estado
e em Lages de São Joaquim. E lá em Lages se instalou o maior pomar de maçã da época, que era 2 hectares, do italiano chamado Fórmulo. Esse Fórmulo era amigo do Giovanni Rossi. Naquela época era o maior pomar de fruta de clima temperado do Brasil, porque tinha uva, pera, maçã, pêssego, ameixa, que um certo Olímpio Olinger, o meu pai, comprou a chácara. E ali eu entrei em contato com as primeiras frutas de clima temperado, não sonhava que vinha a ser autor do projeto de fruticultura de clima temperado de Santa Catarina, que libertou o país das importações de maçã. E hoje, de importadores de 200 mil toneladas, nós exportamos mais de 200 mil toneladas de maçã. O pioneiro da pesquisa agrícola em Santa Catarina, como alguns historiadores, entre aspas, propalam inclusive pela imprensa, o pioneiro foi Giovanni Rossi, um italiano da Itália, não foi nem brasileiro. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E hoje, quinta-feira, é dia do comentário a cargo da FAESC Senar. O supervisor técnico do Senar Santa Catarina comenta sobre a bovinocultura. Bem, a minha região de atuação é o Planalto Serrano, onde temos várias atuações, como bovino de leite, bovino de corte, ovinocultura, fruticultura, entre outras cadeias, que o Senar FAESC trabalha com tecnologia no campo. Mas a principal realidade do nosso sistema aqui é a bovinocultura de corte, onde nós trabalhamos numa região tradicional, com cultura na produção de terneiros. E vimos, né, nesse setor uma defasagem muito grande, onde o conhecimento técnico não era trazido para dentro do campo. Então, desde 2016, o projeto foi implantado na região, onde, através dos nossos técnicos de campo, que são o braço da FAESC Senar dentro das propriedades, começamos a fazer um diagnóstico e entender qual foi os principais gargalos que eram enfrentados no nosso sistema. E vimos que a nossa pecuária ela estava num sistema muito tradicional, conhecimentos empíricos, e não estava correspondendo o que o produtor queria. Então começamos a fazer um diagnóstico. Desses diagnósticos vimos que a nossa produção de terneiro estava baixa pelo percentual que as nossas áreas podem produzir, tendo características de estações de monta aí com índices de 40% de vacas prenhas durante um ano. Muitas propriedades inchadas com muitos animais e pouco terneiros. Propriedades onde as estações de monta eram muito longas, então quando se apartava tinha terneiros ao ponto de vender terneiros que teriam que ficar na propriedade por não tinham peso, mas também não tinham comida para ficar dentro da propriedade, e tudo isso foi desanimando um pouco o produtor. Mas quando o conhecimento entrou dentro da propriedade através do Senar, começamos a mudar, a organizar as propriedades. O produtor começou a ver o seu sistema de um todo sendo viável. Então, os técnicos foram em cada propriedade, montaram com cada sistema direcionado para a sua propriedade. A função do Senar é trazer conhecimento e parceria ao campo. Então, nós e os técnicos somos parceiros das propriedades. Então, a gente começou a fazer o desenvolvimento desta pecuária, onde começamos a organizar as estações de monta, desinchar o sistema, vender animais em excesso, fazendo com que esses animais sejam mais uma rentabilidade na propriedade, fazer com que categorias com maior necessidade tenham um alimento correto no certo período do ano, entendendo qual é o principal tempo de oferta, qual é a melhor oferta de comida de cada categoria, propriedades que têm um sistema de integração na agropecuária no inverno, então nós começamos a fazer os animais parirem no inverno, propriedades que ainda é o campo, começamos a fazer os índices de parição nascer no campo. Então, com tudo isso, a gente fez com que o sistema fosse evoluindo. Então, com isso, a gente fez com que o produtor tivesse um sistema mais viável e fazendo com que animassem a tecnologia e o desenvolvimento do setor. A nossa função como FAESC Senar é levar o conhecimento ao campo e o desenvolvimento da pecuária catarinense.
Veja os assuntos que teremos depois do intervalo. Epagre desenvolve rúcula voltada para o cultivo orgânico. Vídeo sobre a indústria de fertilizantes da FECOAGRO destaca o controle minucioso de qualidade. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Cicobi, Fertilizantes FECOAGRO e Sescope Nacional. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha nobre de adubos da FECOAGRO assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça nobre na sua cooperativa. Tenha garantia FECOAGRO. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da FECOAGRO, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da FECOAGRO e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da FECOAGRO, um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. FECOAGRO, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Os pesquisadores da empresa Epagre estão trabalhando no desenvolvimento de uma variedade de rúcula voltada especialmente para o sistema orgânico de produção. Esse material já apresenta boa produtividade, menor susceptibilidade a doenças foliares e um ótimo sabor. Veja a reportagem do programa de TV SC Agricultura. Você sabia que a Epagre, a Estação Experimental de Itajaí, está atualmente trabalhando na avaliação de cultivar de rúcula para o sistema orgânico de produção? Para a produção no sistema orgânico de produção de hortaliças, foram atualizadas as normas agora em março de 2021 pelo Ministério da Agricultura,
E essa nova portaria dá um período em que deverá mudar a produção das hortaliças orgânicas. Tanto a semente como as mudas deverão vir do sistema orgânico de produção. Então, como não há ainda uma grande quantidade de sementes e cultivares orgânicas, essa portaria do MAPA deu um prazo de até 5 anos para que ainda as mudas e as sementes podem ser do sistema convencional. A partir de 5 anos, então, toda a produção orgânica deverá vir originária de sementes e cultivares orgânicos. Então, por isso que a IPAGRE da Estação Experimental aqui de Itajaí vem trabalhando também nessa linha de desenvolvimento, avaliação e registro de cultivares de hortaliças para o sistema orgânico. Então, nós estamos avaliando um cultivar de rúcula, por enquanto chamado de EI, que é um cultivar que ao longo de mais de 10 anos nós estamos avaliando e acompanhando, e esse material nós pegamos em um produtor orgânico que já cultivava há muitos anos e já tinha boas recomendações desse cultivar. Então estamos comparando aqui 5 cultivares de rúcula, uma é a cultivar nossa da estação de Itajaí, que nós queremos lançar para o sistema orgânico, e estamos comparando com outros 4 cultivares comerciais que já estão no mercado. Então a ideia é ver, realmente estamos vendo isso ao longo dos anos, que a nossa cultivar tem boas características e iguais ou superiores aos cultivares comerciais que já estão no mercado. Ela tem um número de folhas superior à maioria dos cultivos comerciais. A cor dela é uma cor verde forte, então isso indica uma qualidade nutricional muito boa. Ela tem uma resistência muito boa a pragas e doenças, que não tivemos nenhum problema aqui de pragas e doenças. O peso dela é maior do que as outras comerciais, então é uma característica do cultivar que os produtores vão gostar para adotar para o sistema orgânico de produção. A próxima etapa de avaliação para o registro do cultivar no MAPA como cultivar de rúcula para o sistema orgânico é a avaliação em produtores orgânicos. Então, no próximo ano nós já escolhemos produtores orgânicos, então vamos levar as sementes para esses produtores em 5 municípios diferentes, onde esses produtores também vão avaliar o nosso cultivar com os cultivares que ele costuma plantar na sua propriedade. Se nesses 5 produtores que nós vamos fazer os VCUs são ok, então está dentro das normas oficiais de registro. Então em 2022 nós vamos fazer a avaliação nos produtores orgânicos e em 2023 então o registro no MAPA como cultivar para o sistema orgânico e a multiplicação e lançamento do cultivar para os produtores terem então sementes e um cultivar adaptado ao sistema orgânico, que vão se adaptar às novas normas do sistema orgânico de produção. Então, para maiores dúvidas sobre esse trabalho de avaliação da cultivar de rúcula para o sistema orgânico ou outros trabalhos, a IPAGRE aqui da Estação Experimental de Itajaí está sempre de portas abertas para receber todos que têm alguma sugestão, alguma dúvida. Então estamos de portas abertas para receber todos que estão interessados nesses trabalhos. E continuando com o nosso programa de hoje, vamos assistir agora um vídeo sobre a fábrica de fertilizantes da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina, que está instalada em São Francisco do Sul, litoral norte do estado. Com estrutura robusta e um controle de qualidade minucioso, a FECOAGRO oferece os melhores produtos do mercado. Os fertilizantes FECOAGRO são produzidos na moderna fábrica de São Francisco do Sul e estão identificados pelo registro SC 21141-9 do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É um produto com garantia de qualidade reconhecido pela logomarca da FECOAGRO e do cooperativismo. São mais de uma centena de fórmulas registradas
à disposição dos associados de nossas cooperativas. A qualidade dos fertilizantes Fecoagro tem início no planejamento anual das cooperativas participantes. Ao final de cada ano, elas analisam o histórico de importação do ano anterior e avaliam as necessidades dos cooperados para o ano seguinte, baseando-se nas perspectivas do mercado agrícola. É estabelecida a previsão de consumo das matérias-primas e distribuídas as cotas de participação por fórmula e por cooperativa. A partir daí, inicia-se a preparação da fábrica para a produção do ano. O processo de importação é realizado dentro de rigoroso parâmetro de mercado. Vindos dos mais diversos pontos do planeta, os navios deixam os portos de origem carregados com as matérias-primas selecionadas. A expectativa de chegada de um navio é de 3 a 4 semanas. O acompanhamento da importação é um exercício de logística e controle. Iniciam-se as operações portuárias, que são executadas pelos agentes e operadores marítimos no regime de 24 horas por dia, sempre visando otimizar o uso do porto e reduzir os custos com estadia, descarga e transporte. Ao abrir os porões onde estão armazenadas as matérias-primas, são coletadas amostras para análise em laboratório. O produto deve estar dentro dos padrões estabelecidos pelos órgãos de controle do governo. O controle da descarga do navio obedece a um rigoroso cronograma, pois são operações complexas e caras, envolvendo vários órgãos do governo, operadores portuários e transportadores. Na fábrica é feito um cuidadoso estudo de uso dos boxes com base nas previsões das matérias-primas a serem recebidas. O transporte de matéria-prima é realizado por caminhões basculantes contratados localmente num percurso de 9 quilômetros do costado do navio até a fábrica. Modernos equipamentos industriais movimentam as matérias-primas dos fertilizantes nos compartimentos próprios de estocagem da fábrica. Agora, toda a matéria-prima necessária está dentro de casa, pronta para começar a produzir as fórmulas solicitadas pelas cooperativas. Os caminhões que irão carregar os fertilizantes para as cooperativas chegam ao pátio do estacionamento da triagem e são credenciados por formulação. A administração da fábrica coordena todo o processo através de um sistema integrado, desde o controle de estoque das matérias-primas, a emissão dos pedidos, o acompanhamento da produção, até o embarque do produto elaborado. Quando o caminhão entra na balança, as autorizações para carregamento já estão em mãos do faturista, que emite a ordem de produção. Neste momento, as etiquetas são confeccionadas conforme a quantidade descrita de etiquetagem, onde são fixadas nas embalagens que levarão os produtos formulados. Assim feito, e com a quantidade correta, essas embalagens seguem para as fábricas, acompanhadas pela respectiva ordem de produção. Com a fórmula definida, o dosador dá a partida, via rádio, solicitando ao operador da pá carregadeira as matérias-primas que irão compor a fórmula solicitada. As matérias-primas que compõem a fórmula a produzir são armazenadas temporariamente nas moegas dosadoras e silos de dosagem, sendo liberados conforme comando de dosagem. Balanças de alta precisão dosam as matérias-primas de acordo com as quantidades previamente definidas na fórmula, pesando os volumes acumulados até atingirem 1.000 kg na balança dosadora. Da balança dosadora, o produto é encaminhado para o misturador, cuja função é torná-lo homogêneo e apto para ser embalado. A cada minuto, passam aproximadamente 1.000 kg do fertilizante já formulado pelas bicas de ensaque. Os biqueiros ensacam o produto, que é identificado em cada saco pelo número do lote e a garantia de fórmula com o registro no Ministério da Agricultura.
a cada 5 sacos de produto pronto é auferido o peso da sacaria. Antes do embarque, são coletadas amostras que serão guardadas por 1 ano para completar o processo de controle de qualidade química e física do produto. O embarque é controlado e fiscalizado pelo conferente de carga. Finalmente, o motorista do caminhão assina a conferência de carga e vai para a balança de expedição, seguindo um longo caminho de volta à cooperativa e daí até a lavoura. O processo se completa com a assistência pós-entrega a todas as cooperativas participantes. Os fertilizantes Fecoagro, sem nenhuma intermediação de revendedores, chegam na propriedade agrícola com segurança de preço justo e produto de qualidade. Com os fertilizantes Fecoagro, o agricultor associado das cooperativas pode ter a certeza que está adquirindo um produto que garantirá maior produtividade e melhor rendimento nas lavouras. A Fecoagro tem 2 objetivos principais com suas unidades de fertilizantes: assegurar a qualidade dos produtos e praticar o preço de mercado sem intermediação, passando a ser reguladora de preços do mercado em que atua. Na Fecoagro, os benefícios conseguidos no processo retornam às cooperativas e aos produtores. Afinal, somos uma cooperativa e, como tal, distribuímos resultados aos nossos associados. Juntos, somos mais fortes. E com a apresentação do vídeo sobre a fábrica de fertilizantes da Fecoagro em São Francisco do Sul, o nosso resenha do cooperativismo e agronegócio de hoje termina por aqui. Um grande e cooperado abraço para você e sua família e até amanhã.